Brisa na restinga traz maresia. A onda respinga, a gota suspira, o ar que se inspira. Nariz abre a asa, narina é casa de aroma morar. O lar que inspira é o mar que respira. Toda literatura está sempre dialogando com tudo que já foi escrito antes ou tudo que faz parte de uma herança cultural comum dessa cultura. Então, no caso da criança, o repertório desse leitor a quem se destina é muito menor do que o de um adulto. Então, se eu quero levantar algumas referências, eu tenho que ter certeza de que é plausível, é possível que o leitor infantil compartilhe essas referências e possa participar, entender a brincadeira que está nessa alusão. Eu acho que a literatura infantil, primeiro, não pode ser nem pretensiosa nem babaca, né? Porque a criança não é babaca. A criança é inteligente, é esperta, é engraçada, né? As crianças não são tão bobas como a gente pensa, né? A literatura infantil é essa que vai trazer as grandes questões de uma forma fácil para que a criança consiga se colocar no mundo de uma forma mais ética, mais coerente, mais solidária, mais alegre também. O mercado editorial considera que para a criança tem que ser divertido. Há duas vertentes. Ou o livro para distrair, o livro só colorido, só bobinho, só... o passarinho quebrou a patinha, etc. e tal, essas coisas. Ou o livro ensinoso. Eu chamo esses livros de ensinosos ou cavalo de Troia. Porque é uma história contada para veicular um ensinamento. Isso é uma tendência mundial que vem do século XIX, até antes do século XIX. Já no século XVIII já havia essa tendência de usar a literatura para crianças para levar um conhecimento, um ensinamento. E são ensinamentos grandemente de fundo moral. Eu gosto do livro que oferece muitas possibilidades de leitura, que não é óbvio, que não tem a mensagem óbvia, que a criança pode descobrir naquele livro o que lhe serve, o que ela quer, o de que ela precisa, o que responde às suas perguntas ou a ajuda a formular perguntas. Vale dizer que dos livros que têm um ensinamento embutido, uma parte considerável é de boa qualidade. Não entram no setor do lixo editorial, certo? O Brasil tem um histórico desse tipo de postura que foi o estilo lobatiano. Lobato, como a sua geração e a geração anterior, achava que os contos servem, a literatura serve para veicular ensinamentos. Ainda assim, na literatura do Lobato, a gente pode fazer diversas leituras, tem diversos níveis de leitura. Então, é uma coisa válida, mas que eu não frequento. Eu não sou dessa vertente.
Eu criei também umas sessões que ludicamente conseguem fazer com que, depois da leitura da narrativa principal, esse leitor brincando, ele vai descobrir. O Espelho Dourado é isso, né? Tem uma sessão que chama Brincáfrica e ele, como conceito principal do livro é o espelho dourado, então ele vai aprender a escrever. O livro vem com um espelhinho, né? É um papel dourado, então ele vai aprender a ler no papel o que está escrito, ele vai aprender a escrever usando aquele espelho. Só olhando para o espelho ele terá que escrever. Tem uns joguinhos que você bota o papel, o jogador está fazendo uma coisa, se você coloca do outro lado, ele está fazendo outra. Ou seja, são formas lúdicas de você elaborar aquela noção principal que está contida, né? A literatura na formação da criança eu acho importantíssimo e até me preocupa achar que isso possa estar se perdendo hoje com a internet, com muitos joguinhos, com a imagem muito ao alcance da mão. O que eu acho que é mais importante na literatura para a criança? Embora a criança leia muitos livros ilustrados, né, ela tenha aquela imagem já muitas vezes lidada, mas ela consegue imaginar as ações, ela consegue pegar aquele personagem, aquela ilustração e desenvolver o resto na cabeça dela. E hoje eu acho que como a gente tem muita imagem pronta, muito vídeo, a criança acaba não se esforçando para imaginar muita coisa. Então a literatura, ela tem isso de bom, ela faz você viajar com os seus recursos, né? Ela não te dá aquelas imagens prontas, ela não te dá tudo tão pronto. Você vai inferindo sentidos, você vai construindo o cenário, você vai construindo as expressões. A literatura ajuda a criança a desenvolver a imaginação dela. Há muitos desafios hoje em dia para nós continuarmos essa tarefa árdua, instigante, fascinante, difícil, maravilhosa de escrever literatura para crianças e jovens. Vivemos dias em que há tanta concorrência. Nós temos a internet, o YouTube, os vídeos e livros com uma linguagem, expressões, vamos dizer, gírias, um vocabulário que tenha mais a ver com o vocabulário usado pelas crianças e jovens hoje em dia. Então, tanto que esses livros fazem muito sucesso, eles andam vendendo bastante. Os youtubers, por exemplo, são, né, um exemplo maravilhoso. Eles começam fazendo sucesso no YouTube, ficam famosos, mas sentem necessidade de publicar livros. Eu até esses dias vi um livro que o título é assim: Meu livro, fui eu que escrevi. Esse é o título do livro. Eu achei fantástico. Então, essa necessidade de se expressar, de conversar com o outro. Então, a importância desses escritores é enorme, porque eles estão formando leitores. Os jovens estão lendo mais. E como diz o nosso grande, dizia, né, continua dizendo, o nosso grande bibliófilo José Mindlin, com o tempo, o gosto se refina. Quer dizer, com o passar do tempo, eles vão querer algo mais elaborado, talvez mais complexo no jeito da personagem agir, talvez mais complexo na linguagem, não sei. E essa necessidade do ser humano, ela é inerente a ele, ela é algo que nasce com o ser humano. Ele não se contenta com algo sempre igual ao mesmo tempo. Esse tipo de livro encanta, mas o leitor passa a querer outros livros. Que bom que existem esses escritores, porque eles estão ajudando a formar leitores. São muito bem-vindos, não tem nenhum preconceito. Tenho vários amigos que escrevem esses livros. E eu acho fundamental que cada um tenha a sua verdade. Essa é a verdade deles. Eles estão nesse tempo deles, eles são jovens, falam assim, acreditam nisso. Essa verdade tem que ser exposta. E que bom que essa verdade está encantando e emocionando crianças e jovens. Voltando à minha netinha, a minha neta, ela vê internet, ela lê livros em tablet, youtubers, ela lê youtubers, mas ela não abre mão de ler, por exemplo, Monteiro Lobato, Lígia Bojunga e alguns livros meus também. Aliás, os meus ela lê todos. Então, ela gosta de todos esses livros, de todas essas
plataformas, o importante é a leitura. A dona Satisfação Imensa era tímida, professora de português, de estatura média, saia preta e blusa branca, sapatos de salto baixo, diadema preto no cabelo preto, olhar tímido, andar tímido, sorriso tímido, voz tímida. Mas, 3 vezes por semana, ela lia histórias e poemas para os alunos. Enquanto lia, a timidez ia sumindo, a voz ia ficando cada vez mais bonita e mais poderosa, a turma ia ficando cada vez mais extasiada e mais impressionada com aquela professora que sabia ler histórias e poemas de um jeito impossível de se esquecer. Ao terminar de ler, a professora abraçava o livro, passeava no meio da sala, fitava o rosto de cada aluno, sem pressa. Parecia que desejava guardar para sempre na memória a imagem do rosto de cada aluno que um dia ela nunca mais veria. Porque o tempo passa, as coisas mudam, de certo ela pensava. E em seguida dizia: satisfação imensa ver vocês assim tão encantados. Com frequência alguém dizia: a senhora lê de um jeito tão bonito. Daí, de novo, a tímida professora de português que baixava os olhos e sorria levemente ao dizer: o livro foi escrito de um jeito bonito. Satisfação imensa ler um livro assim. Arlindo ficava olhando para ela. Observava o detalhe do diadema preto no cabelo preto. Satisfação imensa guardar para sempre na memória a voz bonita e poderosa daquela tímida professora de português. Feitos serpentes, os rios passeiam pelos continentes. E alguns, muito coloridos, existem sobre a África. Sobre eles, um barco mais colorido ainda. E dentro dele, um pescador. As correntes fluem na terra, igual o sangue nas artérias, que trazem a energia vital. O pescador descansa à beira da fonte e às vezes pesca uma história, que é um jeito de se alimentar com as ideias do lugar. O meu prazer é muito criar uma arquitetura para colocar bons conteúdos, assim, conteúdos que aparecem no meu caminho, né? Mas a importância maior em relação às crianças é abrir o máximo possível a referência à origem africana, colocar o afro-brasileiro nessa biblioteca, né? Eu tenho livros como do Benjamin de Oliveira, que é a história de um palhaço do início do século XX, sempre de uma maneira lúdica, obviamente, e com cuidado na construção da imagem também, né? As ilustrações são algo que eu tomo muito cuidado. Dentro do processo de alfabetização, é super importante a formação de leitores de texto visual, tanto quanto de texto textual, né, das palavras. Não só para o público direto, né, que são as crianças, senão para o adulto, né, os pais, os professores, é fundamental. Não dá para entender como um professor não pode ou não sabe ter uma leitura aprofundada da imagem de um livro. Imagina, se é justamente ele que vai passar o livro para as crianças, né? Mas acontece muito. Quando comecei a ser alfabetizada, eu acho que o lado da narrativa, em forma poética, me ajudou muito. Por exemplo, quando meu avô introduzia uma cartilha onde falava de pássaros,
esses pássaros tinham um canto. Então já vinha tudo com uma narrativa, e na lição seguinte havia uma chamada a esses pássaros para se aproximar. Então tinha uma coisa do não só aprender aquele caractere, mas a nossa relação com os pássaros que a gente via na natureza. Então a gente já era uma coisa assim de você aprender o mundo. Bom, a alfabetização visual, ela é fundamental para criar leitor mais crítico, principalmente no mundo tão imagético, né, que a gente vive. E eu acho que a ilustração forma leitor, e eu acho que na hora que você propõe novas imagens, né, imagens que saiam do estereótipo, né, imagens que saiam do clichê e tragam a criança para questionar o que é que elas estão vendo. Então, eu acho que isso já é um bom caminho para criar leitor, né? Para modificar esse olhar da criança. Além de escrever, eu também sou uma analista dessa produção. Então, isso me ajuda muito na hora de conversar com os ilustradores. Nem sempre dá certo, mas ajuda, né? Bastante. E o grande objetivo é formar uma geração, né, que ame, que respeite, né, essa origem africana. Quando você abre um livro, a primeira coisa que chega aos olhos são as imagens, as ilustrações. E já fazemos uma leitura a partir daí. Não só a figura de uma personagem, mas o próprio espaço desse livro. Até mesmo, eu falo muito do silêncio que está também no vazio. Então, tudo isso já vamos lendo. A matéria, que é o livro, o folhear, o papel, né, esse movimento, eu acho que tudo isso contribui. Um leitor pode ver uma imagem e aquela imagem não fala nada para ele, não dizer nada, como pode dizer tudo. Na verdade, o poder da imagem é de surpreender o outro, né? De comover, de emocionar. É isso que eu procuro que minhas imagens tenham. Muitas vezes, no livro ilustrado, não é feito numa pintura, né? Porque na pintura a gente tem só um momento para tocar o leitor. No livro, a leitura de cada imagem, né, não é uma leitura total, porque na verdade é a leitura, toda a sintaxe da narrativa do livro. Mas eu acho que o mais importante é emocionar, tocar o leitor em algum ponto, fazer com que ele tenha um encontro pessoal com aquele livro, que não vem nunca, eu acho assim, sinceramente, que não vem do racional, vem muito mais do irracional, daquilo que a gente não controla, que a gente não sabe, né? De alguma emoção que a gente tinha escondida, de alguma lembrança de quando a gente era criança, ou de alguma lembrança, sei lá, mesmo de adulto, né? Quando o livro consegue tocar em algum desses pontos, que às vezes a gente nem está preparado para aquilo, se produz um encontro mágico, né? A recepção do livro pelas crianças durante as minhas leituras, nos encontros aqui na França e na Holanda, onde eu estive, foi como eu ter uma nova leitura para mim também, porque as crianças começavam a querer ouvir como ouve um gato, a pular como pula um gato. Então mudava até a qualidade do salto, como é saltar e voltar sem fazer barulho. Ou se o gato ouve a chuva na janela, o que tem atrás da janela naquele instante? Então, elas paravam, ouviam e mudavam a sua percepção das coisas. E o tempo delas é maravilhoso, porque elas entram em cada imagem. Eu fiz os desenhos também. E a ilustração eu trabalhei também com fotografia, a fotografia do gato. Uma delas tocou assim na foto do pelo do gato e falou: "Ah, tá quente". Ela percebeu aquela presença ali, né?
e me devolveu a história com muito carinho. Teve outra que criança de colo, na Holanda, estava no colo da mãe, e a mãe vira a página no momento que não tem mais palavras. E passou um pouco mais depressa, uma que era a foto do gato dormindo. A criança, de uns 2 anos, voltou àquela página e apontou para a patinha rechonchuda na foto, na pata do gato, as almofadinhas na pata do gato. E quando eu fiz a foto, eu quis registrar o descanso e aquelas almofadinhas, e a criança percebeu. Então, o tempo é outro. Onde não tinha ainda nem texto, ela estava dialogando com aquele instante capturado na foto. Um dia na vida de um gato não é pouca brincadeira. Assim, vamos chamar o Olavo. Seu nome é em homenagem ao poeta. Os gatos, como os poetas, ora sabem ouvir estrelas. Olavo, Olavo, onde está? No topo da geladeira, à hora do café, acompanha a conversa da casa e sabe quando falam dele. De um salto à hora do banho, ronda a porta do chuveiro. O gato atrás da gota ensaia o pulo certeiro. É um capricho, um frescor. Olavo quer a gota d'água. Olavo, Mia. Não Mia, espia. O bicho espreita, prepara o bote, mas a água espirra e o gato foge. Olavo, Olavo, onde está? Procuro embaixo da cama, espio atrás do sofá. De canto em canto procuro, presto atenção aos detalhes, na claridade e no escuro. Mia, Olavo, Mia, nem um miado, nem um pio, nem grrr, assim de mansinho. Esse ronron tão doce que eu conheço muito bem. E quando chove? Nem um miado, nem um pio, só grrr, assim de mansinho. Ele salta sem fazer barulho, fareja a brisa, levanta o queixo, mexe a ponta do nariz. Olavo admira a chuva, os pingos de chuva contra o vidro da janela. As gotinhas dançam e se agitam, estouram que nem pipoca. Tum, cai uma, pim, cai outra. A patinha tói em cima. Corre a água, pula o gato. Vai depressa, seca o pelo. A galope, escapole. A formação de um leitor tem que ser completa. Mas hoje a gente está vivendo um tempo de totalmente assim, uma sociedade visual, extrapoladamente visual. Então, se uma pessoa não consegue ter uma leitura crítica das imagens, ela pode estar consumindo muita informação e reproduzindo modelos que ela não quer, só que ela não sabe porque ela não consegue ler. Então, hoje em dia, eu acho que o desafio é, na verdade, conseguir criar leitores críticos. É muito fácil você manipular as pessoas pelo discurso, pela fala, pela retórica, mas pelas imagens também. Então, se você não sabe ler uma imagem, primeiro você não vai usufruir daquela imagem o tanto que você pode, quanto sim você pode ser manipulado. E a gente tem uma sociedade absolutamente analfabeta, não só do texto, mas principalmente da imagem, né? Existe uma gramática visual que a gente não dá conta, que a gente não entende. Por exemplo, a propaganda, né, ela se vale muito desse analfabetismo visual para induzir a gente a fazer muita coisa, né? A comprar ou a protestar pelo que não se deve, a tomar algumas decisões erradas. Então, eu acho que a escola, principalmente, é um lugar urgente para se alfabetizar visualmente. Os professores, as crianças, todos.